Ia conversar contigo um pouquinho para saber como é que está sendo a tua experiência com o Bruce, com o curso, quais são os resultados que vocês estão tendo, para contar um pouco de como é que foi a trajetória de vocês, porque eu acho que pode inspirar várias pessoas, ainda mais por ele ser um cachorro grande, ser um pitbull, né? Tem todo aquele Uhum. preconceito de que pitbull tem que ser todo punitivo e aquela coisa e tal. E foi o que eu acreditei por muito tempo, né. Pois é, Todo mundo, inclusive a própria veterinária dele, já me falou que não adianta, pitbull tem que ser com métodos aversivos, porque ah, senão não dá certo. ai, Aí ela falou guria. assim: "É um pitbull, não tem como". Não, e é bizarro como tem, né? Só é falta de conhecimento das pessoas. Daí a gente acaba caindo nisso, né? Caindo nesse estigma aí de que tem que ser. Eu vou te fazer umas perguntas. Primeiro, tu lembra como é que tu me conheceu? Então, eu vi uma propaganda no Instagram passando assim, aí eu sempre vejo, né, os paro para ver os vídeos de adestradores, porque eu tentava achar uma solução para o Bruce. Aí eu parei e falei: "É essa". Mas por causa de tudo que você falou, da questão da dominância, porque eu nunca acreditei que, o meu cachorro quisesse me dominar e não gostasse de mim. E a questão de não usa enforcador, joga o enforcador fora, porque eu via no olho dele que isso machucava ele, que era tipo, ele olhava assim e falava: "Mãe, por que que você precisa me machucar para eu andar do seu lado?". E a visão que todos os adestradores sempre me passaram era: "Fica pronta para você corrigir, sempre atenta para eu corrigir". Então, assim, eu não curtia o passeio, eu andava tensa para qualquer momento dar um puxão no enforcador e corrigir ele. Então, essa tensão eu tenho que desconstruir e ele também. Ele tá até aqui do lado de mamãe. Oh, querido! Que amado! Vem cá, Ele é um, vem. ele é um fofo. Ele E tá aqui. tá querendo participar. Tá. E como é que era a tua vida antes de conhecer o meu método? Como é que era o teu passeio? Como é que tu te sentia? É, meu passeio era bem estressante, porque ele começou a puxar e começou a reagir para outros cachorros na rua com 6 meses. E ele estava andando muito bem, e ele dava uns trancos assim que me levava junto. Eu cheguei a ter tendinite nos cotovelos por conta desses puxões. Tive que fazer tratamento e porque é muito forte, né? A partir dos 6 meses ele começou a crescer muito, ficar muito forte. E era cada puxão que dava, e a recomendação que eu tinha era sempre puxe para o outro lado. Se ele puxa de um lado, você puxa para o outro lado. E isso nunca adiantou, porque eu vivia num cabo de guerra infinito com ele. Um cabo de guerra difícil de ganhar, né? Muito, não, eu não ganhava. Eu tanto perdia que eu fiquei com o tendinite no braço. Gente, eu não sabia que tu tinha feito o tratamento para tendinite por causa disso. Fiz, tive que fazer. Tu sabe que E não adiantava, ele não me olhava na rua, chamava ele, tentava dar comida, nada. Me indicavam dar bacon, dar frango, dar um petisco de alto valor e nada para ele tinha valor. A única coisa que tinha valor para ele na rua era latir para outros cachorros, latir para portão. Um gato, então, nem se fala. Era isso que tinha valor para ele. E ele não me olhava nem um minuto. Eu não existia para ele na rua. ele nunca não te escutava nada. Nunca. Nunca escutou. Teve um episódio que ele fugiu, ele estava com meu marido, e a guia soltou, e ele foi embora. Saiu correndo, correu um quarteirão inteiro, até que ele viu um portão que tinham 3 cachorros dentro, então ele parou nesse portão para poder latir para esses cachorros. Aí meu marido foi, conseguiu pegar ele e colocar de volta na guia, porque era simplesmente não ouvir, vocês não existem e tchau.
Ai, Agora eu tô rindo, mas eu já voltei para casa muitas vezes chorando depois de passear com ele. Já perdi as contas de quantas vezes eu voltava para casa em lágrimas. sério? Sério. Meu Deus. Que era desesperador. E, e tu te lembra, assim, ah, porque, enfim, você falou que tinha todas essas dificuldades aí dele estar puxando, dele não prestar atenção em ti, dele latir para os outros cães, dele latir para os gatos aí, mas tu te lembra, assim, qual era, tinha, o que que tu sentia, tipo, tu falou, era desesperador, né, mas sim, tipo, tu sentia que seria possível mudar? Tu tinha esperança? Tu já tinha perdido a esperança? Tanto eu perdi as esperanças totalmente, não tinha esperança nenhuma que ele ia ficar, andar direito, né, na rua, que eu passei por vários adestradores, cada um que me indicava, é um método tal. Aí eu ia, fazia 2, 3 aulas, às vezes um mês de aula, já cheguei a fazer 4 meses de aula e, tipo assim, não tô vendo resultado, o meu cachorro não tem jeito. E até que eu comecei com você em janeiro, né? Se eu não me engano, até dezembro eu não passeava com ele. Ele ficou aí uns 3, 4 meses sem eu colocar o pé na rua com ele. Quantos adestradores tu passou no total? Como é que foi a tua experiência com cada um deles, com métodos? Que métodos que vocês Foram, testaram? então, foram 6 adestradores, desde 2 meses de idade, que eu adestrava ele. Já tentei métodos positivos, só que as adestradoras positivas, elas me ensinaram coisas boas, mas não era completo o método delas. Então, com reatividade, elas não sabiam trabalhar. É, não sei, dar comida a ele na rua, o método positivo, do jeito que elas estavam ensinando, ele não aceitava, que uma delas iniciou tentando dar petisco na rua, recompensar na rua, e ela chegava a esfregar, assim, no focinho dele a comida, o frango, né? E ele simplesmente ignorava e continuava indo atrás do portão que ele queria, porque tinha outro cachorro lá. Depois eu tentei. Aí ele ficou. Eu fiquei. Falei, vou desistir. Não vou adestrar ele, vou tentar eu adestrar. Só que eu tentei sozinha, por mim mesma. Vi um conhecimento ali, vi um conhecimento aqui, pesquisava na internet, tentei. Mas não era expert, tinha outros afazeres, então eu não conseguia sozinha fazer. Aí ele ficou um tempo sem adestrador, aí eu passando na rua, aí outra pessoa foi me indicou, tem um adestrador tal que ele é especialista em pitbull. Aí fui. O método dele era misto. Era um positivo, mas tinha aversivos. E ele introduziu o enforcador. Só que acontecia, na mão dele, o Bruce ficava perfeito, porque ele dava os trancos com o enforcador, então Bruce ficava perfeito. Colocava na minha mão, Bruce, você tem que dar tranco assim, você tem que ficar esperta quando ele fizer um movimento tal, você já puxa. O que eu acabei percebendo? Inclusive, acabei percebendo, não, né? Agora eu tenho certeza disso, até depois de outros adestradores, depois que eu vi a sua aula de observação, de observar o comportamento, que eu tenho certeza, Bruce tinha medo dos outros adestradores. Porque chegava uma pessoa estranha e já dava puxão e machucava ele. Então ele acabava tendo medo. Ele não tinha respeito, não é que o adestrador conseguia e eu não conseguia. Ele não tinha medo de mim, mas ele tinha medo do adestrador, porque o adestrador chegava e machucava ele. Era uma pessoa estranha, aí eu tentava mudar. Era outra pessoa estranha que chegava e machucava ele. Então, qualquer um estranho até hoje que chegue e pega ele mais forte na coleira, na mesma hora ele abaixa o rabo, ele coloca o rabo entre as pernas e ele deita no chão, de barriga para baixo. E eu achava que, nossa, ele tá submisso àquela pessoa, ele tá gostando daquela pessoa, tá dando a barriguinha. Não, é medo.
É medo que ele tá sentindo. Então ele acabava respeitando, que ele falava: "Se eu não fizer isso, eu vou me machucar mais ainda". E a que custo, né? Pois é. Aí tiveram outros que não passou nem da primeira aula de avaliação, que eram com cutucões na costela. Enfim, teve um que passou que eu fiquei uma semana sem conseguir fazer carinho nele, porque cada vez que eu passava a mão, ele já se abaixava com medo. Ele tinha uma reação de proteção. E até eu acabei ficando com medo de tentar fazer carinho nele, e numa hora dessa ele fala assim: "Você vai me machucar, eu vou atacar você". Porque, assim, com pessoas ele é super dócil, com a gente dentro de casa ele nunca rosnou. Eu coloco a mão na comida dele, eu tiro a vasilha dele de comida e ele sempre foi super de boa. E ele começou a fazer isso depois dessa uma avaliação que ele fez com esse adestrador. Aí eu falei: "Não, esse adestrador ele não vê nunca mais na vida dele". Tadinho. Agradeci a avaliação, paguei a avaliação, Uhum. porque essas avaliações são pagas. Muitas delas aqui em São Paulo, geralmente essas avaliações são pagas. Eu paguei e falei: "Muito obrigada, mas eu não vou prosseguir com o adestramento, eu não vou tentar". E tu falou que as avaliações são pagas. Tu tem ideia de quanto tu gastou com adestrador, adestramento, Ah. avaliação? Ai, você quer que eu faça as contas mesmo? Vai me dar tristeza, vai me dar tristeza, mas assim, no baixo, com adestrador e com ferramentas de trabalho que cada um me passava, foram mais de R$ 7.000, com certeza, com certeza. Porque cada um me passa uma ferramenta diferente, R$ 7.000. com certeza. Gente, eu achei que eu tinha gastado muito em equipamento, mas tu me ganhou assim, ó, disparado. Nada. Só de guia, de enforcador, isso tudo tem uns R$ 1.500, no mínimo. Gente, caramba, chocada. Pois é. Ah, Eu não caramba. gosto de fazer a conta. Meu marido fala que dava para comprar uns 3 cachorros. E gastou tudo isso? 7.000, E mais de 7.000. nada resolveu. Nada. Nada. Ai, ai, como é complicado, né? E assim, voltando à pergunta que você fez de como eu conheci, o que mais me encantou, e até uma frase que você sempre fala, que eu não formo adestradores, mas eu formo tutores profissionais. E é exatamente isso. Eu que tinha que trabalhar com o meu cachorro, eu que tinha que saber lidar com o meu cachorro. Não adiantava outra pessoa chegar e, é assim, é assim, é assim. Chegava eu sozinha e não conseguia fazer. Então, eu que tinha realmente que me educar e saber fazer o processo, saber conhecer meu cachorro, porque cada cachorro é diferente. Não adianta, eu tenho uma vira-lata mais velhinha, que já está idosa, e ela é totalmente diferente do Bruce, e eu nunca precisei de adestrador para ela. Mas eu que tinha que saber lidar com ele. Não adiantava outra adestrador chegar e falar: "Ó, tem que ser assim, assim, assim". Nada, o Bruce é um brutamonte super carinhoso. Ele é um brutamonte, mas ele adora dormir junto, adora ficar abraçado, ele é super carinhoso, ele dá beijo na hora de sair, ele dá beijo na hora de chegar, ele dá beijo quando ele quer alguma coisa, ele vem dar beijinho no nariz, ele é muito carinhoso, apesar desse tamanho e dele ser muito bruto. Então, os métodos que eu fiz até hoje, métodos aversivos principalmente, não deu certo. Que bom que agora tu tá no caminho certo com ele, né? Tô no caminho certo. Ainda É. não está perfeito, tá Uhum. bem longe da perfeição, mas os mínimos detalhes a gente, pelo menos eu, que convivo com ele praticamente o dia inteiro, eu já vejo muita diferença, muita. Uma diferença assim absurda que em um mês eu consegui ver e não consegui ver com todos esses outros adestradores.
Que legal. De eu falar, às vezes até dentro de casa mesmo, de eu falar, não vai aí, porque esse dia caiu um vasinho de planta meu e tava tudo de terra. Ele foi para pisar. Quando ele foi para pisar, eu falei: "Não, filho, não pisa". Na mesma hora ele voltou, sentou do meu lado e ficou me olhando. Que- Então, assim, esses pequenos detalhes que às vezes fala assim: "Ah, mas ele continua puxando, te dando os trancos às vezes na rua". Mas sim, continua. Ele não tá perfeito, mas ele já tá, nossa, para mim já tá 1000% melhor do que antes. Que bom, que legal. E eu achei muito legal uma coisa que tu falou, né? Que é aquilo que a gente falou na aula, né? Não adianta. E por isso que eu acredito muito no trabalho assim online, porque não é o adestrador que faz, né? Não é. Eu preciso que aquela coisa, preciso que vocês sejam tutoras faixas pretas, tutoras profissionais, né? Sim, Preciso, porque não é o adestrador eu tô, independente, né, quando eu vou num aluno, ou seja, um aluno presencial, online, o que for, só funciona se a pessoa coloca a mão na massa. Senão, só. né, não, senão Só não, funciona. O cachorro sabe direitinho quem ele tem que respeitar, quem ele tem que prestar atenção. total. Ele sabe, muito mais do que a gente. Uhum. E tu falou ali, o Bruce é um brutamontes que adora ficar juntinho, né? Ele é grandão, né? Que peso que ele tem? Então, ele estava com 38 quilos. E agora ele deu uma emagrecida por causa da questão da alergia dele. Uhum. Então eu tive que restringir bastante a questão da alimentação. Ele está com ração especial. E a ração tem um pezinho certo, né? Que a gente tem que dar para ele. Então ele chegou a emagrecer, ele deve estar com uns 34 agora, mais ou menos. E ele é pitbull, o que, como é que é a raça dele? É o pitbull padrão. O padrão. Ah, tá, eu sei que tem várias variações, né? Então, na verdade, o pai dele é bem grandão e a mãe dele é mais baixinha. Hum. Então, eu não sei se tem variação de mistura. Era só de curiosidade mesmo, que às vezes tem os, American Bully, não é Pitbull Terrier. Eu não sei, porque a mãe dele é bem baixinha, é Uhum. mais troncudinha. E o pai dele já é bem grandão, com um cabeção assim enorme. Meio cabeçudo, Pois é, aí saiu esse querido. meu bruto carinhoso. Ele é um docinho, né? E Ele é. até uma coisa que eu queria te perguntar, que é um problema muito comum ali que eu vejo, enfim, alunas ali do curso, vejo em aulas particulares, eles até no Instagram, o pessoal pergunta muito isso, é sobre a questão do cachorro não aceitar petisco na rua, que até mesmo tu comentou que, né, tu tinha esse problema e como é que tá, tu conseguiu resolver isso, como é que tá essa questão do petisco na rua? Então, a aula do Click to Calm. Uhum, Iniciei essa aula dentro de casa, na verdade, no meu quintal, na parte de trás, e porque passavam muitos gatos. uhum, Ele quer atacar qualquer tipo de gato. Ali passavam muitos gatos, e comecei ali a fazer o click to calm. uhum. E ele respondeu bem ali na parte de trás do quintal, então eu comecei a passar para frente de casa, onde também tem vários gatos. E o procura é uma bênção na minha vida. O procura para ele, joga a ração no chão, deixa ele farejar, ele meio que esquece o mundo que está acontecendo ali do lado de fora, ao redor dele. Ah, que Ele interessante, fica super focado no procura, ele ama fazer o procura. que legal. E que interessante, tu falou, tu treinava com o que antes de comida que ele não aceitava e agora é ração? Agora é a ração, porque ele só pode comer a ração, ele está proibido de comer qualquer comida E ele, por causa da alergia. mas ele tá Então é aceitando? só a ração, mas eu já cheguei a fazer bacon, peito de frango, coração de boi. Nada, e nem o bacon, que é super cheiroso, que ele sente o cheiro no ar assim, ele aceitava. Então tu fez tudo isso e agora ele não aceitava os petiscos, nem esses todos cheirosos, e agora ele aceita a ração. Nada, não aceitava nenhum tipo de petisco. E agora eu treino com ele só com ração.
Eu treino na hora da comida. Uhum. Legal. Porque como os meus dias estão muito corridos, é mais de manhã, acordo e o café da manhã dele é treinamento. De tardinha, assim que eu volto para casa, é comida com treinamento. E à noitinha também, antes de dormir, mais um pouquinho de ração com treinamento. Perfeito, legal, que massa, parabéns. Tá fazendo vários treinos, então. Sim, são bem curtinhos. Uhum. Às vezes leva 5 minutos, porque ele engole a comida, né? Ele nem mastiga. Então, são bem rapidinhos, mas ele adora. Ele fica me chamando para poder fazer qualquer coisa com ele. Querido. Tu falou antes ali, tu ainda não tá no teu objetivo final, né? Tu ainda não chegou no teu objetivo. Não, ainda não. Eu já consegui sair no portão da vila. Esse dia eu aproveitei que o portão estava ruim, então eles tiveram que deixar aberto para não ter aquela questão de abre o portão e ele ouvir o barulho do portão e ver o portão abrindo, porque isso causa mais ansiedade nele. Uhum, E eu consegui, inclusive, consegui passar. Deixa eu explicar mais ou menos. Eu moro numa vila, uhum. e eu moro na na quarta casa de dentro da vila. Então eu saio e na saída tem de cada lado portão com cachorros que latem desesperadamente para qualquer um que passe. E o Bruce fica super nervoso com o latido dos cachorros ali e quer atacar. E na vila também tem vários gatos. Então eu já tenho essa dificuldade para sair do meu portão por conta dos gatos e a dificuldade de sair. Filho, ele tá ouvindo algum cachorro latir. Tenho a dificuldade de sair por conta desses dois cachorros que ficam latindo o tempo todo. E logo depois da casa dos cachorros é o portão da garagem. Então eu não conseguia sair nem do meu portão. Hoje eu já consigo sair e aproveitei esse dia que o portão tava ruim, então tiveram que deixar aberto para conseguir chegar até a calçada. Ele passou pelos cachorros que estavam no portão latindo, conseguiu passar, eu só não consegui filmar esse dia, mas consegui passar do portão, ir na rua, na calçada ali e voltei. Eu voltei porque do outro lado da calçada tinha dois cachorros saindo super agitados com a dona, já estavam saindo latindo. Aí eu falei, eu não vou dificultar a vida do meu cachorro, porque ele já saiu maravilhosamente bem daqui com esses cachorros daqui. Se ele encarar esses outros latindo, aí não vai dar certo. Aí eu fui, voltei correndo, voltei dando petisco, aí dei aquela rajada de petisco para ele não olhar os cachorros latindo na rua e conseguir voltar bem para dentro de casa. Que legal, que legal. Eu vi que tu postou esse vídeo, tu falou que não conseguiu, mas eu vi que tu postou um outro vídeo que tava ali enfim, na frente da tua casa e os cachorros latindo e ele pleno. Latindo, ele chegou a prestar atenção, mas agora, na mesma hora que eu chamo ele na rua, ele já vira para mim imediatamente. E eu também tô conseguindo, tipo, tem um matinho, ele passa direto, eu chamo ele e falo, cheira aqui. Ele para, volta, cheira naquele matinho. Que legal, que legal. Tá mais farejador agora. Tá bem mais farejador e me ouvindo assim 100% das vezes. Que bom. E como é que foi como é que foi esse dia aí que tu postou o vídeo que tava os cães latindo? Tinha um gato também? Não. Tinha um gato do outro lado. Não, teve um vídeo que eu postei que aconteceram várias situações ao redor dele e ele super focado. Esse vídeo, esse dia eu ainda não tinha ido para a ruazinha da vila, eu estava só na calçada Uhum. e fazendo click to calm. E passou um gato do outro lado da rua, vários vizinhos saindo, tinha movimentação no portão,
desses 2 cachorros, os 2 portões estavam com movimentação dos vizinhos, e passou uma borboleta perto do nariz dele, que ele já iria atacar, ele simplesmente olhou a borboleta e voltou e olhou para mim. E eu fiquei tão emocionada, eu falei: "Que lindo, filho", que ele me olhou mais outras 2 vezes e eu não consegui marcar, porque eu fiquei emocionada, porque até a borboleta ele ignorou. Aí passou a marcação. Falei: "Mas valeu todas as marcações anteriores". E da outra vez o cachorro estava na janela, latindo, e eu consegui chegar perto, ele chegou a ficar alerta pro barulho do cachorro latindo, mas aí eu chamei ele de volta e ele conseguiu voltar rápido, sem reagir. Que legal. Então tem mesmo que tu, ainda não esteja no teu objetivo final, tu já tá conseguindo, ter uma saída menos estressante com ele. Sim. Saindo de carro também, ele senta no banco da frente e já aconteceu 2 vezes de passar cachorro do lado da janela e ele olhar e voltar e olhar para mim. E antes Teve ele uma fa vez que eu estava com a ração, consegui marcar e recompensar, e a outra vez foi só uma festa que eu fiz para ele, porque ele simplesmente olhou o cachorro, voltou e me olhou como se fosse nada que estivesse passando perto dele, mas eu estava sem ração, mas eu: "Isso filho, muito bem". querido, e como é que ele ficava antes dentro do carro com o Ele cachorro? quase quebrava o vidro para poder pegar o cachorro que estava passando do lado. Eu tinha que prender a coleira dele forte para ele não poder quebrar o vidro para não pegar o cachorro. Meu Deus do céu, caramba, nossa senhora, eu lembro desse vídeo que tu postou, foi um dos primeiros vídeos que tu postou já mais vida real com ele, né, de treino Aham. do carro esse. Mas aí aconteceu de novo, só que eu não estava filmando. Não, o que vale é se ele fez e tu fez uma festinha, tá valendo. O que importa é Aham. a emoção do momento ali. Deu certo. Uhum. Que legal. E como é que tá a convivência de vocês? Não sei se tu já tá fazendo passeios, em outros lugares com ele, alguma coisa. Não, ainda não consegui. Tá. Ainda não consegui. Você deu até a ideia de ir para um estacionamento, Uhum. mas eu tô fazendo estágio agora e tá muito Hum. corrido, ainda não consegui sair com ele. Sim, não tem problema. Mas aí, bom, a saída para o passeio ali na vila tá menos estressante, a convivência tá menos estressante, como é que tá isso? Tá, agora eu tô conseguindo, na verdade, passear com ele dentro da vila mesmo. Eu aproveito a comida, pego ele, vou ali fora, dou uma voltinha, ele, come durante esse percurso. Aí agora eu comecei a fazer o órbita Jardim da Infância com ele do lado de fora. Mas É, que legal que tá mas conseguindo aí agora eu fazer. comecei a fazer o órbita Jardim da Infância com ele do lado de fora. Agora que ele tá saindo bem, sem sair louco atrás de gato e meio que ignorando os cachorros latindo, eu não cheguei a ficar em frente ao portão com os cachorros latindo. Ainda não. Não dificulta a vida do cachorro, mas eu consigo chegar bem pertinho da janela dele, volto para perto da frente da minha casa e volto e fico fazendo esse percurso com ele ali na frente. Ah, então tu tá conseguindo fazer um passeio já com ele aí dentro, bem tranquilo. Sim, sim. Agora ele tá me prestando atenção até demais em mim, que aí eu tenho que mandar ele tirar o foco de mim para poder cheirar alguma coisa. E eu consegui fazer também essa semana, mas também não consegui gravar, com meu esposo. A gente chegou da rua, aí eu falei assim: "Ai, pega ele aí para poder dar uma volta com ele". E aí meu esposo ficou com a ração na mão e eu também. Então ele ficou vidrado em nós 2, coisa que ele não fazia antes, porque se tivesse outra pessoa com ele, comigo e com ele ficava enlouquecido.
A distração dele era demais. Ainda não consegui com os meus filhos, mas é um próximo passo. Ah, e Mas já consegui com meu esposo já. que legal. E o que teu esposo achou? Ah, ele tá adorando, né? Ele tá colocando confiança. Esses dias eu até falei com ele, e ele, e aí, como é que você tá gostando? Tá conseguindo um passeio tranquilo? Aí eu falei assim: ah, tô, né? Mas tá muito devagarzinho ainda a questão do passeio, apesar dele tá melhor. Aí ele foi, saiu, ele. Ai, você tem que confiar, esse passeio tá muito bom. Antes a gente não conseguia fazer isso com ele. Caramba, caramba. Aí eu falei: "Não, mas eu confio, com certeza eu confio, senão eu já teria desistido. Mas eu confio sim, é que eu já queria estar na rua andando com ele, mas eu sei que tem que ser bem devagarzinho mesmo, porque ele já tá, assim, super respondendo muito bem". Que bom, que legal. Nossa, então teve vários progressos aí já, né? Muitos, muitos progressos. Até mesmo dentro de casa, a resposta dele dentro de casa, para mim, qualquer coisa que eu falo alguma coisa com um B, ele já me olha. Tu- Ele já olha para mim e fala: "Que que é? O que é que você quer comigo?". Que legal, é comigo. E tu tinha expectativa assim de. Qual era a tua expectativa, na real? Qual era a tua expectativa quando tu entrou no curso? Você fala em ques assim, eu fiquei muito encantada com a sua propaganda, Uhum. de que cachorro não tem dominância, porque eu achava que ele não queria me dominar. O fato dele dormir em cima de mim era uma questão de aconchego, não era questão de dominância. Então eu meio que não aceitava isso, não aceitava essa ideia na minha cabeça, mas como vários profissionais falaram isso para mim, quem sou eu que não sou profissional para poder falar o contrário, né? Então, tá bom, é dominância, eu tenho que deixar meu cachorro longe de mim. Tinha que deixar meu cachorro preso e só pegar ele com o enforcador na hora de passear, fingir que ele não tá do meu lado e voltar. Era essa a ideia, mais ou menos, que tinha. Dos últimos adestradores, era essa ideia construída, entendeu? E então eu falei, já que não é dominância, eu vou apostar nela que fala que não é dominância, porque eu também acho que não é. E a questão do passeio mesmo, de que eu não preciso ficar dando pro chão, não preciso estar o tempo todo alerta para a hora que ele desviar o passo de mim e eu ter que puxar ele de novo e de não usar enforcador nele, essa ideia me encantou. Mas eu entrei no curso, falei assim: vamos ver se melhora, porque eu acho que dar jeito não vai dar. Porque eu já era totalmente descrente de que ele ia resolver. E achei que fosse demorar mais tempo. Mesmo que funcionasse, achei assim, vai demorar muito mais tempo. E logo no primeiro desafio, ele já respondeu super bem. Então eu falei: nossa, é um milagre o que está acontecendo com ele. E nesses 1 mês e meio, 2 meses, nossa, ele já tem muito progresso. De atenção, de foco, de me olhar, de me responder, em várias outras situações, de ver um gato passando na frente e ele conseguir voltar a atenção dele para mim, que isso não acontecia de jeito nenhum, que era vidrado o tempo todo no gato, vidrado o tempo todo no que ele ia reagir. Isso me surpreendeu, o tempo que isso aconteceu. Mas isso só aconteceu nesse tempo porque tu te comprometeu e fez, né? Tenho que te dizer que não adianta eu mostrar-lhe o caminho. Sim, Tu que fez. sim. Parabéns. Só um minutinho, só um minutinho. Fábio, para de falar aí. Ah, não, assim, ó, Fábio, parabéns, porque é isso mesmo, assim, não adianta eu estar ali mostrando o caminho, estar orientando vocês, se vocês não fizerem, não vai ter resultado, né?
Então é mérito teu aí de ter construído isso com ele. Parabéns. E antes, assim, eu perdia 1 hora com o adestrador. Junto comigo, né? Ele ficava 1 hora adestrando ele. E eu consegui isso, às vezes, com 10 minutos de treino por dia, que é o tempo mesmo que ele tem da comida. Às vezes dura o tempo de um vídeo que eu gravo, que é 5 minutos. É esse tempo só que eu faço o treinamento com ele e já é o suficiente. Acaba dali, ele deita e dorme, relaxa, senta do meu lado e relaxa. O negócio dele agora é estar comigo. Que Ele quer legal. estar comigo o tempo inteiro. Virou uma baita referência, Sim, eu tô falando com você e tá aqui deitado no meu pé. querido. Tu falou que achava que, tu pensou, vou entrar para melhorar porque eu já tô descrente que não tem solução, vou só tentar Sim, melhorar, né? E isso. tu superou tua expectativa até agora? Como é que foi? Superei demais. É, Superei demais. Em 1 mês e meio, 2 meses, eu não achava que fosse ser tão rápido. Que na verdade não foi nem tudo isso, porque já no primeiro desafio ele já estava olhando para mim, coisa que o último adestrador dele levou 4 meses e faziam basicamente os mesmos treinos de órbita. E mesmo assim, ele não me olhava. Mesmo assim, quando eu colocava o pé para fora da porta de casa, era um Deus nos acuda. Ele puxava o tempo todo, ele só queria saber do gato. E até quando eu olhei o treino de órbitas, eu falei assim: nossa, é o mesmo treino que o adestrador me passava. Que o adestrador me passava. E só que o seu método, ele respondeu no primeiro desafio. Então, não sei qual é a mágica. não é mágica, é a sequência, não importa, né? Se tu for ver ali, as órbitas são uma sequência, então não é um treino só, Sim, né? sim, Ela é uma sequência de etapas e se tu for lembrar, tu começou. Eu lembro do primeiro vídeo que tu mandou que eu te disse, volta, tá dificultando muito, volta. Então é sempre sobre sim, facilitar. Então essa é a grande mágica, é quando tu aprende a facilitar, o cachorro deslancha muito rápido. sim, muito. Que era exatamente. Eu só parei com o adestrador o último, porque quando ele propôs de ir para a rua, ele já propôs os puxões no enforcador. Então eu falei, olha, infelizmente não dá para a gente continuar, porque eu já tenho provas suficientes de que isso não dá certo com o Bruce. Já passei por vários adestradores que me indicaram os mesmos puxões. E isso nunca funcionou. E nunca vai funcionar. Então eu vou ficar perdendo meu tempo e meu dinheiro aqui com você. Então, falei, ó, infelizmente não dá. Aí, quando eu Machucando. comecei com você, era basicamente o mesmo treino de órbita que ele tinha me passado para dentro de casa. Só que ele tava a presença dele, do adestrador lá, coisa que ele tinha medo de tantos puxões que ele já tomou antes. E não era, eu não sei explicar o porquê, não sei explicar, mas já aconteceu de maneira muito diferente do que eu esperava quando eu falei assim: ah, é o mesmo treino, mas vou fazer. Aí aconteceu, eu falei, gente, tem alguma coisa diferente aí, tem alguma coisa melhor aí desse método e vai dar bom. Vai dar bom. Não, a questão que eu sempre falo ali para vocês de facilitar o cachorro, recompensar mais, facilitar, 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 recompensar, facilitar. E tem a outra coisa que é ir uma etapa por vez bem devagarinho. Para eles ajuda demais. E em geral, Sim, eu vejo porque assim, esse treino de órbita, enfim, cada adestrador dá um nome, tem 1 milhão de tipos de nomes para esse treino, ele não tem nenhuma mágica.
E eu falo até no meu conteúdo, você vai ver uma live, eu direto falo, órbita, tu recompensa o cachorro do lado. É barbada se tu for pensar, mas olha quantos detalhes tu tem que primeiro marcar, depois tu recompensa. E daí tu primeiro dá o passo e tu não traz, tu não coloca o petisco pro cachorro vir, o cachorro vem, tu marca, recompensa, e daí tu faz, tem toda essa Sim, sequência de detalhes que importa e que ninguém fala, né? sim, Então, isso é muito, é até bem legal saber disso, porque é bom saber, porque querendo ou não é um treino muito difundido, mas o detalhe dele importa muito, porque são, sim, né? O detalhe importa. sim. E foi nesse detalhe que ele ficou super focado. Nesse primeiro detalhe que fez toda a diferença. Sabe que é uma coisa bem legal? Agora eu vou fazer um pequeno spoilerzinho, mas a gente vai falar um pouco mais agora nessa parte nova aí que a gente está reformulando algumas coisas do curso. Eu vou trazer algumas outras explicações para vocês, mas todos esses detalhes importam e importam no nível químico no cachorro. Então, esse tipo de detalhe é o que libera diferentes hormônios que faz o cachorro querer e ficar motivado para treinar e querer engajar mais e ficar mais focado, sabe? Então, o Uhum. nível do detalhe vai. Parece um detalhe simples, mas o detalhe mexe com o animal num nível bem profundo, que é o que diferencia de o que dá certo e o que não dá. Mas enfim, Ah, com ele, com certeza, mexeu muita coisa. que legal, Mexeu muito, legal. porque eu achava que não teria jeito mesmo. Não, mas teve sim, que bom. Fico bem feliz de que vocês estão tendo bastante resultado aí com ele. Até tu falou que tu achava que ia demorar. Tu achava que, tipo, quanto tempo ia demorar para tu ter, sei lá, um primeiro resultado? Há uns 6 meses. Para, tipo, chegar no quê? Mas para conseguir fazer ele me olhar. Caramba, estamos muito no lucro, hein? Estamos Porque voando. ele nunca me olhou. Ele tem 2 anos e meio. Então, ele passou 2 anos e meio sem me olhar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para te fazer aqui. Tá. Acho que. Tá, sobre os primeiros resultados, tu falou, que foi aí no primeiro desafio, né? O primeiro desafio foi o quê? 2 semanas? Porque teve o carnaval no meio. Verdade. Então ele foi um pouquinho mais longo, mas a gente fez, a gente deu É, start, mas foi depois ali no início de março, né? isso. Ah, mas foi bem rápido mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Que tinha umas perguntas que eu tinha selecionado, só que eu mudei o arquivo aqui. Ah, eu não tô conseguindo abrir. Peraí, deixa eu ver. Hum. Ah, lembrei, tá. A outra pergunta que eu queria te perguntar. Porque enfim, eu sei que tu tem uma rotina aí bem corrida, né? De estágio, faculdade, trabalho, Sim, criança, tem filhos, é sim. uma rotina bem puxada. Tu achou que ia tomar muito tempo tu treinar ele, adestrar, enfim, fazer os treinamentos? Como é que era isso? Tu achou que ia ser possível encaixar na tua rotina? Então, assim, o tempo que eu tô em casa, eu tô com ele. O tempo todo. Adoro estar com ele, com a Nicole. Eu tenho uma calopsita, uma tartaruga, então eu adoro estar com os bichos. Eu amo. E na parte da manhã, principalmente, os meus filhos estão no colégio. Então eu fico a maior parte do tempo com eles. Filho! Fico. Ele tá ouvindo o vizinho falar. Então eu fico a maior parte do tempo com eles. Mas não fico treinando o tempo todo. Porque antes com o adestrador eu ficava 1 hora, então eu perdia muito tempo treinando. O tempo de treinamento é pouco, então achei que fosse demorar mais também, por conta do tempo de treinamento que eu tenho, mas mesmo assim o resultado foi bem rápido, porque o pouco que eu prendi a atenção dele,
ele ficava muito mais responsivo a mim do que ficar 1 hora ali exaustivamente treinando, e ele acabava ficando cansado, ele acabava até fazendo algumas coisas porque ele já estava ali de saco cheio. No final ele deitava, com o adestrador deitava e senta, e ele já me olhava assim, tipo, eu tenho que sentar mesmo por causa do tempo. Então, esse tempinho, eu acho que para ele é uma diversão. Tipo, eu tô fazendo o que minha mãe tá pedindo, eu tô interagindo com minha mãe e tá sendo divertido para mim e para ela. Quanto tempo dura aí os treininhos de vocês? Dura 10 minutos, 15 no máximo. Pouquinho tempo, né? É É. bem dinâmico. Uhum. E tu achava que, dado todo o histórico de vocês, passou aí por 6 treinadores, né? De mais diversas metodologias, e ainda mais por tu ter um pitbull, tu achava que era possível ensinar ele sem enforcador, sem bronca, visto todo mundo que passou informação para ti? Então, quando introduziram o enforcador, eu achei que fosse ser a solução da minha vida. Depois que foi introduzido, eu vi que não era solução. Então eu fiquei descrente. Eu, eu coloquei na minha cabeça, meu cachorro não tem jeito. Então era isso que eu achava. Meu cachorro não tem jeito. Funciona com todos os adestradores, mas com o meu cachorro não vai funcionar. Nada vai funcionar com ele. Mas no fundozinho ainda tinha uma esperança. Tanto que quando eu vi você, eu falei, eu acho que essa é a minha última esperança. Mas, tipo, tu tinha assim, esse fundinho de esperança, mas era em relação a ele ou era em relação a. Como é que eu vou. Peraí, deixa eu reformular. Porque tu tinha esperança de que é possível pro meu cachorro, ou tipo, não pode. Enfim, de onde é que tu tirava essa esperança? Não sei se eu consegui. Bom, a esperança eu tirava do desejo de ter um passeio tranquilo com ele. De ter um passeio. Vamos colocar assim, eu tinha a esperança de ainda ter um passeio com ele. E, e é isso. Sim. Então, tu tinha a esperança por conta desse desejo, mas visto De tudo que. ter um passeio. Uhum. Mas eu era descrente dos métodos que eu já usei até hoje. Até E, hoje não, até janeiro. Até janeiro. Eu era descrente dos métodos. Eu não conseguia encontrar ninguém que adequasse o método ao Bruce. e isso tu encontrou. Eu encontrei. Eu encontrei. Legal. Opa, isso tu até falou antes a questão de observar o cachorro. Tu acha que isso foi fundamental de tu aprender a observar ele para encaixar o treinamento na realidade com ele? Olha, eu ainda acho que eu observo pouco. A conclusão que eu cheguei da questão da observação é o medo. E isso eu já tenho certeza. Que ele não tem respeito pelo adestrador, ele tem medo. Ele não tem respeito por ninguém que chegue e diferente que pegue ele na coleira, é só medo. Eu ainda tenho que observar muitas coisas dele. Mas, por exemplo, a questão da observação ajuda bastante em prever algumas situações que eu possa colocar ele para ele errar. Como a situação de que eu estava saindo e eu vi cachorros latindo saindo do outro prédio, e eu falei: esses cachorros vão latir e ele vai acabar latindo e reagindo, porque ele já ficou meio alerta. Então, quando ele ficou meio alerta, na mesma hora eu procura para dentro do condomínio e voltei.
e quando eu estava quase entrando dentro de casa, a pessoa atravessou com os cachorros e foi para a porta da minha vila. E ele meio que olhou assim, mas eu já estava tão envolvida com ele naquela brincadeira de procura, de entra, de vamos, casa, e que ele simplesmente meio que falou assim: eu sei que vocês estão passando lá, mas aqui tá mais legal e eu vou entrar. Então, a questão de observar ajuda muito a gente prever essas situações e sair, né, da situação que o cachorro possa reagir. Total, total. Que legal. Que legal saber disso, porque me ajuda também a ir melhorando as coisas para vocês, né? Tipo, Uhum, eu sempre gosto de perguntar essas coisas para quando eu faço entrevista com as meninas, com vocês, para saber, né, aonde que está o ponto que para ti foi essencial, enfim, qual foi a tua grande sacada, porque daí também vai me ajudando a ver, opa, isso aqui é mais importante, talvez, esse foi um elemento que ajudou mais, e a gente vai refinando a metodologia, e deixando mais, uhum. mais eficiente, né? A ideia é de que cada vez fique mais eficiente o processo. Então, legal saber Sim. que ajudou bastante nisso. E umas últimas perguntinhas só para não tomar mais do teu tempo aí. Quais foram assim os absurdos que tu ouviu por ele ser um pitbull, né? Que tipo de absurdo tu já tinha ouvido antes de entrar no método? Você fala em relação ao quê? Ao adestramento ou em relação a ele mesmo? Os dois, os dois. Adestramento, cachorro. Bom, ele é um cachorro muito forte e se ele reagir a outro cachorro, a polícia vem, vai prender ele e você vai ficar sem o teu cachorro. Então você precisa usar enforcador nele, de qualquer jeito, você precisa puxar, dar trancos e puxões. Você não pode deixar ele fazer o que ele quer na rua, não pode deixar ele cheirar, não pode deixar ele chegar perto de outras pessoas, porque ele pode morder outras pessoas, e se ele morder, vem a polícia de você e prende seu cachorro, e você vai ficar sem o cachorro. Então, acho que ouvir isso tudo também me deixou também segura para poder passear com ele. E em relação a mesmo método positivo, Pitbull não vai atender a método positivo, porque Pitbull é muito eufórico, Pitbull é muito agitado, então você tem que dar aversivos a ele. Você tem que dominar o seu cachorro. Se você não dominar, se você não rosnar para o seu cachorro, que foi o que um outro adestrador me ensinou, você tem que fazer sons imitando o rosnado, você tem que dominar ele, porque senão ele vai dominar você. E qualquer situação que acontecia, por exemplo, eu colocava ele sentado num treinamento e ele levantava. Olha, ele está querendo te dominar. Ele está dominando você, ele está querendo dominar a situação. Você não pode deixar ele dominar a situação. Era mais ou menos isso. A questão da dominância é presente em todas as falas em relação ao pitbull. Que o pitbull é muito dominante e você que tem que dominar ele, você não pode deixar ele te dominar em hipótese alguma. E qualquer coisa que acontecia era para o pitbull me dominar. E hoje o que que tu acha em relação a isso? Ah, eu acho que essa dominância não existe. Não existe, porque ele é muito. Ai, como é que se diz? Hoje que ele me olha, que ele fica vidrado, ele me obedece. Então, eu acho que não existe essa questão de ele tá fazendo isso para te dominar. Tá certo, não existe. Isso aí já Não foi provada existe. assim, o cara que propôs a dominância veio a se retratar em público em 99, 99. Ele veio se retratar Uhum, dizendo que aquilo não era baboseira. Em 99, faz 24 anos que ele fez isso e o pessoal ainda continua usando. Então, tipo assim, uhum, é bizarro. é.
Mas que bom que tu percebeu que isso não é real, não funciona, enfim, esse não era o caminho. Isso. E teve uma última coisa assim, eu sei que o curso é um investimento bem caro, né? Enfim, é um investimento alto. Como é que foi para tu fazer esse investimento? Como é que tu fez para se organizar para entrar? Então, eu fiz parcelado no Uhum. cartão e, para mim, esse parcelamento saiu infinitamente mais barato do que eu pagava mês a mês para um adestrador, para ele. Então, assim, sinceramente, eu não acho caro. Uhum. Que Não achei bom. caro. Assim, todo o suporte que você dá para gente ao longo do curso, os desafios são maravilhosos, porque meio que organiza a gente o que fazer primeiro, o que fazer depois. E no meio dos desafios, a gente mesmo sente a necessidade de incluir outros treinamentos, a gente vai incluindo devagarzinho, e tem o suporte da comunidade, tem o suporte das outras meninas. Então, isso para mim tá de graça. Tá quase de graça. Ai, que engraçado. É metade do preço do que eu gastei nas coleiras dele. Só com as coleiras, fora Então, todo o resto. exatamente. E agora ele não tá nem com a coleira adequada e tá respondendo. Porque o peitoral que ele tá agora nem é adequado para ele, que foi um peitoral que coube nele numa loja que eu comprei de emergência e tá funcionando. Não é o Porque muitos equipamento. falam, se não tiver a ferramenta certa, você não vai conseguir trabalhar com o seu pitbull. Você tem que ter a ferramenta certa. Você tem que ter a guia tal. Senão, não funciona. Funciona. Não é a guia, Porque né? ele tá com uma guia que não é adequada para ele tá com um peitoral que nem é adequado para ele e tá funcionando. Que não é o equipamento no fim das contas, né? Pois é. E eles falam totalmente o contrário, é o equipamento. Se não tiver o equipamento, não vai funcionar. Hum. Tá aí a prova viva de que Pois é. não é o equipamento. Legal. E teve alguma coisa assim que te fez. Teve alguma coisa específica que te fez decidir entrar? Ou tipo foi um conjunto, enfim, de elementos ali? Eu acho que foi mais o seu discurso mesmo. Uhum. O seu discurso da questão da dominância e da questão de que eu não preciso de enforcador para ter um passeio tranquilo com o meu cachorro. Sim. Esses dois pontos chaves para mim foram o que me fez assistir às aulas de aquecimento que teve no Instagram, que foram assim ótimas para a gente já ter uma ideia. E depois que entrei, que vi que tinha todo esse suporte que você dá pra gente, foi maravilhoso. Tá sendo Legal. maravilhoso. Que legal, perfeito, que bom. Já tô pensando quando acabar o meu tempo de como renovar isso com você. Ah, não se preocupa que a gente vai ter uma renovação, tem uma condição especial de renovação, pode ficar tranquila. Ah, tá ótimo. Tá, fica Eu tranquila. quero. Quando chegar a hora, é um ano, na real, acho que tu é 2 anos que tu tem, né? Sim, sim, Então, ó, fica tranquila, quando chegar a hora da tua sim. Tanto que renovação. eu fiquei lá sendo a primeira a comprar, esperando. Eu falei, eu quero. Legal. Não te preocupa que na hora que chega a renovação a gente tem uma oferta com um preço bem mais em conta, as coisas bem mais bem tranquilo. Mas tu tem dois Tá, eu anos, já então assim, quero. ó, Eu já quero. pode deixar, daqui 2 anos eu te aviso. Eu já quero, com certeza. Não, fica tranquilo que a gente entra em contato quando tá. Agora vai Uhum. ter, uma das turmas que vai vencer agora também, agora em mês que vem, em maio, e daí a gente vai ter uma primeira grande leva aí de renovação ou não, então Uhum. tem essa possibilidade, tá? Não precisa se preocupar. Tá ótimo. Já fico E mais tranquila. não, fica bem tranquilo, tá? Eu tô para te perguntar isso já há um tempão e sempre esqueço.
Não, mas fica tranquila. Até esses dias, uma das meninas que foi, era o Manual do Cão na época, ela me perguntou: quando é que vence? Eu disse: é em maio, mas não se preocupa que a gente vai entrar em contato para avisar vocês. A gente entra, Uhum. avisa, não suspende o acesso imediatamente. A gente entra em contato antes, avisa, explica e tal. Então fica tranquilo. Sim, sim. O contato com a comunidade também é muito bacana. É muito legal. Que legal, que bom. Eu E a acho gente bem também vibra bom, pela conquista das outras. total, né? Muito A bom gente se isso. identifica e a gente vibra com a conquista. E com os perrengues também, né? Sim, a gente super se identifica. É, que legal. E teve alguma coisa que quase te fez não entrar no curso?